Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Já estamos chegando no finalzinho da ementa. Este é um dos últimos assuntos que nós iremos abordar. Trata-se da garantia no emprego e da estabilidade. Vamos saber a diferenciação entre esses dois institutos. Então, a garantia de emprego trata-se do conjunto de institutos jurídicos, de normas previstas na CLT que buscam desmotivar ou dificultar que o empregador demita sem justo motivo o empregado. Então, normas que estabelecem multa, normas que estabelecem aviso prévio, por exemplo, a multa de 40% sobre o FGTS, são normas que buscam gerar no empregador um desestímulo para ele demitir um funcionário sem um justo motivo. Então, essas normas que criam essas dificuldades é chamado de normas que possibilitam a garantia no emprego. Porque o empregador, quando ele vai demitir alguém, a primeira coisa que ele vai pensar é qual o custo que eu vou ter com a rescisão. Então, quando o custo é um custo elevado, ele vai estudar melhor a possibilidade de demitir essa pessoa ou não, porque a depender do momento econômico que a empresa está vivendo, não é vantajoso demitir o empregado. Então, a garantia do emprego deve ser entendida como esse conjunto de normas que confere direitos ao empregado, mas que se revestem como forma de desestímulo do empregador de demitir o empregado, porque isso de alguma forma vai reverberar em prejuízos financeiros para o empregador. A estabilidade é uma espécie do gênero garantia do emprego, ou seja, garantia do emprego é o gênero e estabilidade é a espécie. Por que isso? Porque a estabilidade, ela é um instituto, são normas também que estão previstas na CLT que garante ao empregado que, diante de algumas situações, ele não seja demitido por nenhum dos motivos, a não ser por uma razão justa, por exemplo, uma pandemia, né, o fechamento de uma empresa. Então, é impossível não ter uma rescisão nessa situação. Mas uma dispensa sem justa causa não seria possível para o trabalhador que goza da estabilidade, porque a estabilidade é justamente uma proteção do emprego por conta de uma situação que o empregado está vivendo ou por conta de uma função que ele está assumindo. E essa estabilidade ela pode ser temporária ou definitiva, como nós vamos ver daqui a pouco. Só exemplo aqui que eu trouxe para vocês entenderem um pouco das garantias de emprego. Duas normas. Por exemplo, a norma que estabelece o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço que nós estudamos na aula retrasada. Então, essas normas é uma espécie de desestimular a dispensa imotivada. Por quê? Porque o empregador sabe que se for demitir o funcionário, ele tem que pagar o aviso prévio. A multa de 40% sobre o FGTS talvez seja uma das modalidades que mais desestimulam a demissão imotivada ou a demissão sem justa causa, porque é talvez a maior multa que ele tem que pagar. Então, esses são dois exemplos de garantia de emprego. Vamos lá para a estabilidade. Então, como eu disse, a estabilidade ela pode ser definitiva ou ela pode ser provisória. O que é a estabilidade definitiva? É quando o empregado ele só pode ser demitido se ele cometer alguma falta grave, ou então em razão de motivos de ordem técnica, econômica ou financeira que a empresa pode passar ou que a política do país pode fazer com que ela seja imergida em uma situação de crise. Mas, fora disso, o empregador não pode realizar a demissão de alguns funcionários quando eles têm essa estabilidade. E essa estabilidade, nós até chegamos a comentar um pouquinho dela na aula passada, quando a gente conversou sobre o FGTS, mas eu vou detalhar mais na frente. O empregado que é portador dessa estabilidade, ele não pode ser demitido. Ele só pode ser demitido se ele cometer uma falta grave. Tá
tá bom? Já a estabilidade provisória é uma estabilidade que é conferida ao empregado durante um prazo determinado. Por isso que o nome é provisória. E essa estabilidade é conferida a ele por conta de uma função, geralmente, que ele exerce, ou por conta de uma situação que ele pode estar passando, como, por exemplo, uma gravidez, uma enfermidade. Então, em regra, a nossa CLT hoje, atualmente, as normas trabalhistas, a prioridade da estabilidade é provisória. Definitiva tem sido a exceção. Mas vamos agora compreender as hipóteses de estabilidade definitiva. Então, quais são as hipóteses? Vocês vão perceber que a maioria das hipóteses de estabilidade, na verdade, todas as hipóteses de estabilidade definitiva foram anteriores à Constituição. As que existem hoje são estabilidades que a Constituição ela abarcou da norma anterior à sua vigência. Então, estabilidade decenal da CLT, estabilidade do artigo 19 do ADCT e estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal de 1988. Então, vamos lá. A estabilidade decenal da CLT. Vocês se recordam que na aula passada eu disse para vocês que o FGTS, quando ele surgiu, ele inovou a questão da rescisão no mundo do trabalho, porque as pessoas, quando elas eram empregadas e elas já tinham 10 anos de serviço, elas tinham direito à estabilidade e elas só poderiam ser demitidas quando cometesse uma falta grave e por meio de um processo judicial. Tinha que montar um processo disciplinar para apurar a falta grave da pessoa, comprovando a falta grave da pessoa, entrava com ação na justiça e essa pessoa seria demitida. O nome disso é estabilidade decenal, que é a estabilidade que o empregado, anteriormente à Constituição de 88, tinha direito. Então, assim, ele era contratado, ele já tinha 10 anos de serviço, então ele teria direito a essa estabilidade. Com o FGTS, ele poderia optar por um dos dois sistemas, ou da estabilidade ou o sistema do FGTS. Porque qual é o sistema do FGTS? Você não vai ter mais a estabilidade por 10 anos, mas se você for demitido, você vai receber 40% de multas do que foi depositado no FGTS, né? Com a Constituição, a regra agora é do FGTS. E qual é a exceção? A da estabilidade decenal. Então, e essa estabilidade decenal só se aplica às pessoas que estão laborando desde a época anterior à Constituição de 1988 e que optaram por essa estabilidade e não pelo FGTS, tá bom? Estabilidade do artigo 19 do artigo do ADCT. O que é ADCT? Então, o ADCT são os atos das disposições constitucionais transitórias. Na Constituição, a Constituição tem o seu texto e depois do seu texto tem um momento em que tem várias normas ali que não estão de formas organizadas, que é para poder disciplinar a transição entre sistemas. Vocês se recordam que o professor de Introdução ao Direito Público ou Privado deve ter ensinado para vocês que a Constituição é o documento maior do Estado e, na verdade, ele é o documento que funda o Estado. Então, observe, a Constituição Federal ela foi promulgada em 1988. Antes da Constituição Federal, existia uma outra Constituição. Que essa Constituição, inclusive, foi modificada por meio do Ato Institucional número 5 da ditadura militar, que acabou, como posso dizer, limitando direitos. Então, observe. A nova Constituição estabeleceu vários direitos que eram completamente inexistentes ou que não estavam tão afirmados na Constituição anterior e no sistema de direito da Constituição anterior. Ocorre que muitos desses direitos não dá para poder você aplicar imediatamente, porque o Estado precisa de uma estrutura para isso.
E além do que, tem pessoas que tinham direitos na época da Constituição anterior e que com a nova Constituição esses direitos não estavam previstos. Então, o que fazer? Os atos das disposições constitucionais transitórias, o ADCT, são as normas que regulamentam esse período de transição de uma Constituição para outra, para que ninguém saia totalmente prejudicado, para que a sociedade consiga se adaptar às mudanças. Então, no ADCT, está previsto no artigo 19 o seguinte: os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas em exercício na data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos contínuos e que não tenham sido admitidos na forma regulada do artigo 37 da Constituição, que é por meio de concurso público, são considerados estáveis no serviço público. Observe que a norma está dizendo que quando a Constituição foi promulgada, as pessoas que estavam no serviço público e elas não tinham feito nenhum tipo de seleção pública, nenhum tipo de concurso público, estavam lá por indicação, estavam lá por cargo comissionado. Se elas tivessem 5 anos nesse cargo, anteriores à promulgação da Constituição, elas teriam estabilidade no serviço público. Então, esse direito só se aplica às pessoas que já estavam trabalhando no serviço público antes da Constituição. Para nós hoje, não tem como se aplicar essa norma, não tem como se aplicar esse instituto, tá bom? Estabilidade do artigo 41 da Constituição Federal. Então, trata-se da estabilidade conferida ao servidor público nomeado para o cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público após 3 anos do efetivo exercício. Então, quando a pessoa ela passa no concurso, para que ela possa de fato ter estabilidade no concurso, ela tem que passar 3 anos em análise. Após 3 anos, aí fala que de fato ele alcançou a estabilidade e aí o processo para ele sair do serviço público, né, é mais rigoroso. Então, houve uma discussão, porque, por exemplo, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, por exemplo, empresa pública, deixa eu ver aqui um exemplo. O problema é que praticamente hoje a gente não tem mais empresa pública, mas a Embasa é uma empresa pública. É uma empresa que funciona como empresa, mas é uma empresa que pertence ao Estado, tá bom? Não é uma empresa que pertence ao particular. Então, a Embasa é uma empresa como qualquer outra, só que pertence ao Estado. Então, isso é empresa pública. A sociedade de economia mista são empresas, né, no formato de sociedade anônimas, que a maior parte das ações pertence ao Estado e a outra parte pertence aos particulares. Por exemplo, Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, tá bom? Caixa Econômica Federal também é uma sociedade de economia mista. Então, para você trabalhar no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica ou na Embasa, você tem que fazer concurso público. Mas se você fizer concurso público, você não vai virar servidor público. Você vai trabalhar lá no regime de carteira assinada. Mas para poder entrar, você tem que fazer o concurso público. E aí começou essa discussão, né? Como são órgãos que pertencem ao Estado, os empregados do serviço bancário do Banco do Brasil, por exemplo, depois de passado 3 anos, teria essa estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal? Então, o TST entendeu que não cabe essa estabilidade para esses empregados, tá bom? Então, essa estabilidade do artigo 41 é uma estabilidade administrativa que não se aplica para os trabalhadores que laboram sob o regime da CLT. Pronto. As hipóteses de estabilidade definitiva só são essas 3. Vamos agora para as hipóteses de estabilidade provisória.
Vou somente aqui verificar se o vídeo está sendo gravado corretamente. Está sim. São várias, tá bom, gente? A primeira hipótese é a hipótese do dirigente sindical. Então, quem se candidata para ser presidente de sindicato, ou melhor, participar da diretoria do sindicato, ele não pode ser demitido a partir do momento que registra a candidatura no cargo. E se ele for eleito, durante o período que ele se permanecer como diretor do sindicato, ele também não pode ser demitido. E se ele não se reeleger, ele também não pode ser demitido durante até um ano após o período que ele deixou o cargo de dirigente sindical, tá bom? Por que isso? É uma forma de proteger o trabalhador, porque quem trabalha no sindicato vai brigar contra o patrão. O sindicato vai reivindicar direitos da classe trabalhista contra a classe empregadora. Então, isso pode gerar uma perseguição do empregador contra o empregado que está fazendo parte do sindicato. Para proteger esse empregado, se confere essa estabilidade, uma estabilidade provisória que começa no momento que ele registra a sua candidatura no cargo da direção do sindicato e só termina um ano após quando o mandato chega ao final. Empregados eleitos membros da CIPA. O que é a CIPA? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É isso mesmo. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É uma comissão que é composta por trabalhadores e para poder analisar e fiscalizar o ambiente de trabalho. Então, sempre que o ambiente de trabalho estiver insalubre, é a CIPA que tem que realizar essa fiscalização, notificar o empregador para que ele realize as melhoras e até tomar as medidas administrativas que devem ser realizadas, por exemplo, até comunicar à Delegacia Regional do Trabalho, né, o Ministério Público do Trabalho, caso exista uma arbitrariedade grande. Então, o empregado que é membro da CIPA, ele também tem direito à estabilidade. E a estabilidade é na mesma regra do dirigente sindical. No momento que você se candidata para ser membro da CIPA, você passa a ter direito à estabilidade. Se você se eleger, você vai ter essa estabilidade até um ano após o final do seu mandato. Tá bom? E a lógica da proteção é a mesma. Porque quem trabalha na CIPA, ele vai buscar o quê? O melhor ambiente de trabalho possível para os trabalhadores, porque ele também é trabalhador. E isso pode gerar desconforto com o empregador, porque melhorar o ambiente de trabalho é custo com conforto. Não só com conforto, né? Mas eu fui exagerado. Não é custo com conforto. É custo para deixar o ambiente do trabalho adequado para a saúde dos trabalhadores. Gestante. A gestante também tem direitos. Porque, observe, o ADCT também prevê lá no artigo 10 o seguinte, né? Que fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação de gravidez até 5 meses após o parto. Agora, olha só que situação. Imagine que que uma das meninas da sala foi demitida hoje e ela não sabia que estava grávida. Só que aí ela faz o exame e descobre que antes da demissão ela já estava grávida. Ela vai ter que ser readmitida. Por quê? Porque ela está protegida pela estabilidade no emprego. Essa estabilidade acontece a partir da confirmação
da gravidez até 5 meses após o parto. Então, quando teve o parto, a mulher gestante tem mais 5 meses de estabilidade. Tá bom? Então, esse é um direito conferido às mulheres gestantes. Empregado que sofreu acidente de trabalho. Então, a Lei 8.213 assegura que o empregado que sofreu acidente de trabalho tem, no mínimo, garantia de estabilidade durante 12 meses após a cessação do auxílio-doença. O que isso quer dizer? Observe. Uma pessoa, ele sofreu acidente de trabalho. Aconteceu um acidente no trabalho lá. Sei lá, ele caiu e quebrou a perna. Pronto. Para ele se recuperar, foi preciso ele ficar em repouso durante 6 meses. Então, ele não pôde ir para o trabalho. Se ele não pôde ir para o trabalho, o INSS começou a dar o auxílio doença. Beleza? Ocorre que depois de 6 meses, ele recuperou a sua saúde e voltou para o trabalho. Chegando lá depois de 1 mês, o empregador deseja demitir esse empregado. Pela lei, não é permitido, porque o prazo mínimo para que uma pessoa seja demitido após uma situação como essa é de 12 meses. Isso é uma forma de evitar dispensa do empregado em razão da sua doença. Porque tem muitos empregados que, por conta da doença, eles não se tornam mais tão produtivos. Ou então o seguinte, ele saiu da empresa, a empresa precisou contratar uma outra pessoa está vem com gás melhor, vem com energia melhor, e aí o empregador prefere manter o outro funcionário do que o funcionário antigo. Só que observe, o funcionário antigo sofreu um acidente na empresa, está fora por conta do acidente no ambiente de trabalho. Então, é uma forma de proteger o empregado. O empregado sabe que se ele retornar, ele vai ter 12 meses de estabilidade. Tá bom? É o mesmo, né? Mesmo slide. Vamos lá. Empregados, membros do Conselho Curador do FGTS. Então, esse Conselho Curador do FGTS, eu expliquei ele na última aula, e quem faz parte desse Conselho Curador também tem direito à estabilidade. A estabilidade para o membro do Conselho Curador do FGTS, ela ali começa desde a nomeação. Então, no momento que ele foi nomeado como conselheiro, ele já tem estabilidade. E só finda após 1 ano, quando o mandato dele tiver terminado. Tá bom? E aí, nesse caso, só pode ser demitido se por meio de falta grave, né? Se for de fato uma justa causa. Mas não é uma justa causa como as outras. Precisa-se que a falta seja apurado por meio de um processo sindical. Tem que abrir uma sindicância dentro da empresa, onde vai ter o processo, onde o empregador vai poder se defender para que ele possa ser demitido por justa causa, tá bom? Também, empregados membros do Conselho Nacional da Previdência Social. Esses empregados também têm direito à estabilidade. O que é o Conselho Nacional da Previdência Social? Vocês têm que entender que um conselho, na verdade, ele é uma ferramenta de democracia popular. Para toda política pública do Estado, existe um conselho que deve ser formado por pessoas da comunidade. Por exemplo, o Conselho Tutelar é um exemplo disso. É formado por pessoas da comunidade e serve para poder aplicar e fiscalizar as políticas públicas relacionadas à criança e ao adolescente. O Conselho de Saúde, que ninguém quer participar, é um conselho para poder fiscalizar as políticas públicas de saúde. Aí existem os conselhos de saúde, tanto em nível municipal quanto a nível
estadual. As pessoas não querem participar do conselho geralmente porque não são retribuídas financeiramente. Isso ocorre com o conselho tutelar como forma de incentivar a participação deles devido à importância da política pública para as crianças e os adolescentes. Mas a grande parte dos outros conselhos, raramente a população tem interesse em participar porque não quer abrir mão do seu tempo. Porque o correto é o seguinte, por exemplo, o prefeito vai criar uma política pública de saúde. Antes de ele submeter, de ele colocar em prática essa política, ele tem que mandar a política para o conselho, onde o conselho vai dar um parecer. Esse parecer não vai ser vinculativo, é um parecer sugestivo, porque o conselho vai ser formado por pessoas da área de saúde, por exemplo, é formado por enfermeiro, é formado por médico, mas é formado também por o cidadão comum, onde as pessoas vão dar opinião sobre essa política. Mas o conselho também tem uma outra função, e a outra função é de fiscalizar. Uma vez que o prefeito colocou a política pública em execução, esse conselho vai poder fiscalizar para ver se está havendo algum desvio de verba, se está tudo ok, se está tudo certinho. O problema é que a população não tem interesse em participar desses conselhos. Aí acaba que as pessoas que integram são as pessoas do próprio partido ou próximas, né, ao poder executivo, né, aos membros do poder executivo, são pessoas conhecidas, indicadas por ele, porque a população muitas vezes não tem aderência a isso. Um exemplo comum, que geralmente tem uma participação da população, é o Conselho Penitenciário, que fiscaliza as prisões. E esse conselho é formado por quem? Pela família dos detentos. Então, esse conselho serve para poder fiscalizar as prisões, a fim de verificar se existe alguma irregularidade ali dentro. E como membros do conselho, as pessoas têm acesso livre às cadeias. Então, entendido o que é um conselho, precisamos agora falar sobre esse conselho aqui, que é o Conselho Nacional da Previdência Social, que tem como um dos integrantes desses conselhos o empregado. Então, quem faz parte desse conselho também tem estabilidade. E a estabilidade é tal como a estabilidade para quem participa do conselho do FGTS. Do conselho não, da comissão gestora do FGTS. Então, estabilidade desde a nomeação e até um ano após o término do mandato de representação como membro do conselho. Tá gravando. Empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas. Como é que funciona isso? Pense assim. Você é empregado de uma empresa A, mas você participa de uma cooperativa também e você foi eleito como diretor dessa cooperativa. Você terá direito à estabilidade por conta disso. E essa estabilidade começa no momento que você registrou seu interesse de ser, né, diretor da cooperativa e vai até um ano após o final do seu mandato. Então, a lei de cooperativa prevê essa possibilidade. Empregados eleitos membros de comissão de conciliação prévia. A comissão de conciliação prévia hoje não existe mais, está suspensa, está em discussão no STF se ela é constitucional ou não, mas eu já tive a oportunidade de explicar ela, mas vou explicar novamente, porque pode ser que teve pessoas que não acompanhou a explicação na época. Então, antigamente, quando você se submetia ao processo, antes do processo ir para o juiz, ele tinha que passar por meio dessa comissão. E nessa comissão, que era formada tanto por empregados como por empregadores, era tentado realizar um acordo entre as partes, entre o empregador e o empregado. Então, a comissão de conciliação prévia era um procedimento antecedente ao processo trabalhista. O empregado que faria parte da comissão de conciliação prévia, ele também ia ter direito à estabilidade.
tá bom? E a estabilidade também ia até um ano após o final do mandato. Empregados reabilitados e portador de necessidades especiais. Como é que funciona isso aqui? Observe. Se uma pessoa é contratada para prestar um serviço temporário, né? Por um contrato por tempo determinado, e ela for portadora de necessidades especiais, se o contrato for de 90 dias, ela só pode ser dispensada no final do contrato. Ela não pode ser dispensada anteriormente aos 90 dias, tá bom? Agora, se o contrato for por tempo indeterminado, essa pessoa só poderá ser dispensada quando ocorrer a contratação do seu substituto semelhante a ele. Ou seja, ele não pode ser dispensado para ser colocado no seu lugar uma outra pessoa que não tenha necessidade especial. Tem que ser uma outra pessoa. Então, enquanto a empresa não selecionar uma nova pessoa que tenha algum tipo de deficiência ou portador de necessidades especiais, o empregado que tem necessidades especiais que está para ser demitido não pode ser demitido. Empregados portador de HIV ou qualquer doença que cause estigmas. O TST entendeu que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador de HIV ou de outro colega que tenha, né, alguma doença grave que suscite estigma ou preconceito. Então, se o empregado for demitido pelo motivo do HIV ou de alguma outra doença que causa estigma, não sei, vamos dizer lá, hanseníase, alguma outra doença sexualmente transmissível, pronto, vamos supor, o camarada vai ser demitido porque pegou o Covid-19, então, ele não pode ser dispensado por um desses motivos, tá bom? E, então, é um tipo de dispensa que presume-se discriminatória. Vamos supor, o obreiro está lá trabalhando e de repente ele descobre que é portador de HIV. O patrão descobre, tem essa informação e despede ele. E esse ato não é permitido, tá bom? Mas, Samir, tudo bem. Mas se depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o empregador, por conta da necessidade da empresa, precisar demitir ele, o que é que faz? Aí pode demitir. O que não se pode é demitir por conta da doença, por conta do estigma, tá bom? Empregado que aderiu ao Plano Seguro-Emprego. Plano Seguro-Emprego é uma política pública do governo federal para evitar que empresas que estão passando por crise financeira dispense os empregados. Aí tem alguns critérios, eu não vou me recordar de todos, mas é mais ou menos assim. A empresa deve se cadastrar num programa e comprovar que está passando por crise financeira. Se ela comprovar, o que o programa vai permitir? Que ela reduza a carga horária do empregado em 30% e também reduza o valor do salário em 30%. Esses 30% que foi reduzido do salário do empregado, o governo vai restituir ao empregado esse valor. Com isso, a empresa consegue baixar a sua folha de pagamento e ter um pouco mais de dinheiro para poder se reorganizar. É claro que tudo isso tem prazo e que a comprovação não é feita de uma forma tão simples. Um dos requisitos para comprovar que a empresa está passando por dificuldade financeira é demonstrar que nos últimos 12 meses houve mais demissões do que contratações. Então, quando a empresa adere ao PSE, que é o Programa Seguro Emprego, ela fica proibida de dispensar
sem justa causa, né, com a dispensa imotivada, os trabalhadores que tiveram a sua carga horária temporariamente reduzida. Então, esse também é uma estabilidade que é conferida para os empregados que estão dentro dessa situação, né? De empresas que estão passando por crise financeira e aderiu ao PSE. Empregado, membro de comissão de empregados, de comissão para perdão, o texto aqui ficou feio, viu? Mas quer dizer o seguinte: empregados, membros de comissão para fiscalizar a cobrança e distribuição das gorjetas. Eu falei para vocês que no momento que a gorjeta é paga pelo cliente, ela é reunida e depois ela tem que ser dividida. E essa divisão tem que ser feita pelo empregador, mas é fiscalizada por meio de uma comissão de empregados. Essa comissão de empregados ela é formada por meio de uma convenção coletiva. Ou ela também pode ser estabelecida por meio de uma assembleia entre os empregados. Mas se a empresa tiver mais de 60 empregados, tem que ser por meio de uma convenção coletiva, facultando-se que seja por meio da assembleia. Para que o empregado que participe dessa comissão tenha direito à estabilidade, isso tem que estar previsto na norma coletiva. O que é a norma coletiva? A norma coletiva vai ser um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, que é justamente convenção coletiva é o acordo feito entre sindicatos, sindicato do trabalhador e sindicato do empregado, e acordo coletivo é o acordo feito entre sindicato e uma empresa. Então, nessa norma coletiva vai dizer o tempo, o período que deve-se ter estabilidade por meio desse acordo, por meio dessa convenção. E nós temos aqui o último caso, que é os membros de comissão de representantes dos empregados. Empresas grandes que têm muitos funcionários, 1.800, 500 funcionários, tem uma comissão que representa os interesses dos empregados perante o empregador. E muitas vezes essa comissão, a função dela é justamente levar os problemas dos empregados para o empregador e cobrar ações, e cobrar atitudes. Os membros dessa comissão também estão assegurados por uma estabilidade que é semelhante a todas as outras que envolvem um cargo eletivo. A partir do momento da candidatura, o membro tem estabilidade. Se ele não se eleger, perde a estabilidade. Se ele se eleger, ele vai ter a estabilidade até 1 ano após o fim do mandato. Beleza? Então, essas modalidades que eu expliquei para todos são os tipos de estabilização que o nosso ordenamento jurídico permite. E essa é a nossa aula de hoje. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima aula. Abraço.